Pessoal, então bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Como eu havia falado anteriormente, eu vou estar usando esse programa agora para as nossas aulas, tá bom? Devido a um problema de disciplina, né, de alunos que tive com outras turmas, basicamente a turma do segundo ano. Algumas pessoas começaram a colocar música lá e lá pelo Meeting não consegue excluir as pessoas da sala e elas voltam, porque é entrada automático, tá bom? Nesse aplicativo, como no Zoom, tem que aceitar e você pode excluir a pessoa normalmente, tá bom? Então, por isso que eu resolvi trocar. Alguns professores também vão trocar o aplicativo, muitos deles vão usar o próprio Zoom, tá bom? E a escolha entre o Zoom e o Teams foi porque o Teams ele não me limita o tempo que eu posso ter na minha reunião, e o Zoom, que quando é livre, ele só permite 40 minutos, tá bom? Então, para não atrapalhar a nossa aula, ficar cortando a aula, eu resolvi usar esse programinha. Para vocês é aplicativo no celular, tá bom? Então vamos lá. Eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Não sei se vocês já visualizaram ou estão visualizando. Eu vou estar colocando aqui o slide que nós vamos estar falando da aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês façam. Eu só queria saber de vocês se vocês estão conseguindo visualizar minha tela. Tá conseguindo? Sim. Não, então beleza, então vou continuar minha aula. Qualquer coisa, se vocês verem que tem alguém querendo entrar e se eu não conseguir perceber o som, vocês me avisam, tá bom? Meu volume já tá no máximo aqui, porque ele faz um barulhinho que avisa que tem pessoas. Beleza, então na nossa aula passada nós começamos a falar sobre leis de Newton, né? Basicamente, as leis de Newton, elas são aplicações de situações que altera as características de movimento de um móvel. Então, quando nós falamos que tem um carro em movimento, nele nós podemos analisar as características de dois jeitos. Um quando ele mantém a velocidade constante e outro quando ele acelera. Acelera no sentido de ser aceleração positiva, aumentar a velocidade, ou acelera no sentido de diminuir a velocidade, que é o que nós falamos frear, tá bom? Então, nesse caso, nós observamos que quando provoca uma aceleração, há uma aplicação de uma força no sistema que altera o estado. Mesmo quando ele está em movimento, que não muda a velocidade, ainda existem forças atuando no sistema. Só que essas forças, elas se somam e se anulam. Certinho? Então, quando eu havia colocado lá naqueles slides lá, que a primeira lei de Newton, né, ela fala... Deixa eu até abrir ele aqui novamente. A primeira lei de Newton, olha, ela fala sobre o princípio da inércia, que é a ausência de força resultante, ou a força resultante é nula. Podemos dizer melhor assim. A segunda lei de Newton fala que se você somar todas as forças que atuam num sistema, por exemplo, aqui, olha, eu vou fazer um desenho, por exemplo, um objeto sobre uma superfície, tem um objeto, e nesse objeto, se você for pensar já, na próxima eu vou detalhar mais para vocês. Tem uma força peso
Ixi, tá meio torto aqui, mas tem que ser bem para baixo, retinho. A força peso, a força normal, e pode ter mais outras forças atuando no sistema. Por exemplo, uma corda, um cidadão aqui puxando. Eita, tá um... Na próxima vez eu vou deixar a entrada automático, tá bom? Porque eu não preciso ficar mudando isso aqui. Bom, então o que acontece? Essa somatória das forças não nula vai atuar no sistema de maneira com que eu tenho que calcular todas elas que estão atuando no sistema. Então o que eu posso fazer? Eu posso substituir todas essas forças que atuam por uma única força, que seria a somatória de todas. Por exemplo, eu vou somando de acordo com cada característica, cada força aqui, vou tirando uma força resultante entre elas. Por exemplo, essa azul é a resultante entre essas duas. E aí surgiu essa nova força, que eu vou fazer a resultante com essa terceira aqui, que vai gerar para mim essa nova força aqui, em amarelo, por exemplo. Aí essa força, eu somo ela com a força peso aqui, e encontro uma outra força aqui resultante do sistema. E aí no final das contas eu somo todas as forças aqui aplicando no sistema e tenho uma única força, por exemplo, essa força em preto, que substitui todas as forças, certo? Então eu poderia ter essa única força aqui substituindo todas essas forças que eu fui encontrando a partir do cálculo da força resultante. Ah, professor, mas por que você foi fazendo esses desenhos aí, desenhando essa setinha? Bom, é porque força é um vetor. Nós podemos somar vetorialmente as características. Por exemplo, os vetores são representações que nós utilizamos em propriedades físicas. Essas propriedades físicas eu falei para vocês em aulas anteriores já, que são chamadas de grandeza física. O que é uma grandeza física? Todas as propriedades que nós podemos medir. Por exemplo, massa, velocidade, aceleração, força, intensidade luminosa, corrente elétrica, densidade de matéria, quantidade de partículas. Então, todas essas propriedades, elas são chamadas de grandeza física. Então, nós podemos somar todas essas grandezas físicas e aí, bom, só que representar essas grandezas físicas, nem sempre nós vamos representar apenas com um número, por exemplo, 50 metros, 80 km por hora, 300 newton. Energia, vamos pensar aqui 50 joule ou 3.000 quilocalorias, certo? Então, nem sempre nós vamos estar representando somente com número. Quando essas propriedades, que são chamadas de grandeza física, são representadas apenas com número, nós temos as grandezas que são escalares. Aqui nós vamos separar elas, por exemplo. Outras são representadas com número, mas nós também precisamos de representar com a direção e com sentido. Como, por exemplo, força, velocidade, aceleração, campo elétrico, campo magnético. Então, todas essas propriedades, nós precisamos representar elas com características além do número, certinho? Essas outras propriedades que nós não precisamos, por exemplo, massa. Quando você fala que um objeto tem 50 kg, é porque as partículas dele estão totalmente distribuídas com a densidade e ocupa aquele determinado volume. A energia é 50 joule, ou seja, foi a aplicação de forças que eu não sei quais foram, por exemplo, para deslocar um objeto ou para realizar trabalho, que nós falamos assim. Depois eu vou estar falando mais a fundo para vocês sobre esse conteúdo chamado de energia, tá bom? E não necessariamente eu preciso saber as forças, mas eu vou calcular o valor
da energia no sistema. Então, essas propriedades que precisa, nós chamamos de vetores. Por exemplo, um vetor, ele é muito importante aqui, por exemplo, dessa figura aqui, né, dois cidadãos empurrando um sistema. Precisa saber como que essas forças estão atuando no sistema para ver que, por exemplo, eu tenho forças que favorecem o movimento e forças que desfavorecem o movimento. Então, tem forças que contribuem e tem forças que retiram a energia do sistema. Certo? Então, eu preciso analisar essas características. Então, nós representamos, por exemplo, por vetores. O que são os vetores? Os vetores são utilizados para fazer essas representações dessas grandezas vetoriais. O vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, tamanho, direção e o sentido. Nós podemos falar que o vetor ele apresenta uma magnitude, que é o módulo, e uma orientação. A orientação é dada, por exemplo, a partir da direção e do sentido de atuação no sistema. Então, esses são os vetores. Então, o que nós fazemos? Nós representamos o vetor por um segmento de reta orientado. Então, ele sai de um ponto e vai até um outro ponto. Por exemplo, é muito comum nós falarmos que em um sistema cartesiano, o vetor sai da origem e vai até um ponto onde eu tenho as características representadas daquele sistema. Por exemplo, se eu quiser encontrar a posição de uma partícula que está fazendo o movimento, esse vetor meu que eu chamei de vetor R, ele vai deslocar por esse caminho aqui e vai ter as posições de acordo com o decorrer do tempo. Aqui é gravada no eixo X, eixo horizontal, e vertical o eixo Y. Então, nós vamos representar como um vetor. O vetor vai ser representado por uma seta. Certinho? Então, nós falamos que ele é um segmento de reta, porque é um pedaço, e ele é orientado, que ele tem o desenho de uma setinha para um lado. Então, por exemplo, nós vamos representar aqui, eu tenho um A e uma seta em cima. Esse A com a seta em cima, ele representa para nós que é um vetor. Então, por exemplo, olha, se eu quiser aqui representar um vetor aqui no desenho, posso chamar ele de vetor X, não tem problema. Aí eu vou e coloco a setinha em cima da letra. Eu posso estar colocando próximo para me saber que é aquele ali. Por exemplo, se eu quiser representar para o outro lado um vetor B, eu venho e coloco a setinha em cima dele. Para baixo, um vetor P. Então eu faço a letra e coloco a setinha em cima. Certinho? Então a letra com a seta em cima é chamado, por exemplo, vetor P, nós lemos assim, e ele tem um tamanho. Esse tamanho que é o que nós chamamos de módulo do vetor. Certo? Então o módulo do vetor, ele é essas características do tamanho dele. Então, por exemplo, olha, se eu quiser desenhar um vetor que tem tamanho igual a 5, eu vou pegar uma referência básica de unidade, uma unidade qualquer, que poderia ser, por exemplo, se fosse um vetor de comprimento, poderia falar que ele tem 5 centímetros, ou 5 metros, 5 quilômetros, certinho? Então, eu poderia representar, aí eu não posso representar, por exemplo, o tempo com vetor, né, porque o tempo é uma grandeza escalar. 5 horas eu não represento, certinho? Ou então 5 kg utilizando o vetor. Isso aí nós não fazemos. Nós representamos, por exemplo, a força peso que está atuando no corpo devido ao campo gravitacional. Mas então, se eu tenho que representar corretamente, olha, então se eu vou representar um vetor que tem tamanho 10, eu vou colocar 10 fragmentos daquele tamanho. Mas se eu quiser, por exemplo, representar, fazer um desenho de um vetor que tem tamanho 5 e um vetor que tem tamanho 10, eu não posso desenhar o vetor que tem tamanho 10 menor do que o vetor que tem tamanho 5, porque senão visivelmente eu não vou entender como que está atuando as forças no sistema. Por exemplo, olha, eu quero fazer aqui um desenho de um objeto que está sendo puxado por duas forças. Para a direita tem uma força de 10 newton e para a esquerda tem uma força de 3 newton. Então, se eu fizer assim, o meu desenho
ele vai estar mostrando para mim uma desproporcionalidade. Por que ele vai estar mostrando essa desproporcionalidade? Porque eu não sei exatamente como que ele está sendo representado. Certinho? Então, como que ele vai estar sendo representado esse vetor? Eu preciso saber corretamente como que seria a representação dele. Então, eu não posso desenhar essa setinha menor sendo matematicamente maior do que a outra, porque senão o nosso desenho fica desproporcionalmente. Certinho? Então, nós temos que representar na medida do possível, nas mesmas proporções. Tá bom? Então, o tamanho do vetor, ele vai representar de acordo com o seu módulo. Se eu desenho 3 unidades, esse vetor tem tamanho 3. Certinho? Unidades quaisquer. Poderia ser, por exemplo, centímetros para medir distância, newton para medir força, metros por segundo ao quadrado para medir aceleração, certinho? Ou metros por segundo para medir velocidade. Então, o que nós fazemos? Nós representamos o vetor a partir do módulo. Esse módulo, matematicamente, tem uma maneira correta como que nós podemos fazer para representar esses números, que eu vou mostrar depois para vocês, como que nós podemos encontrar o módulo de um vetor resultante, por exemplo. Ou então o módulo de um próprio vetor. Então, isso que nós estamos falando do tamanho. Agora, se eu quiser representar a direção de um vetor, nós representamos ela, por exemplo, no sistema de coordenadas. Nosso sistema cartesiano, nós colocamos o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. E então nós podemos representar um vetor. Aqui no ensino médio, nós representamos o vetor com essas características aqui, como se fosse a localização de um ponto geométrico, onde ele tem a característica que nós falamos vetor, ele tem a coordenada x e a coordenada y. E o sentido, o que nós fazemos para representar? O sentido diz respeito à seta na ponta do vetor, o que indica podendo ser o tamanho positivo ou negativo. Então, aqui, olha, por exemplo, nesse sistema cartesiano, nosso plano cartesiano, né, nosso sistema de coordenadas, então o que nós vamos observar aqui? A direção y positiva está para cima, a direção y negativa está para baixo, a direção x positivo está para o lado direito e o sentido, né, a direção aqui que vai dar para nós o sentido negativo do eixo x está para o lado esquerdo. Então, no nosso plano cartesiano, nós vamos ter essa orientação aqui, que vai dar para nós a direção e o sentido de um vetor. Tá bom? Então, sempre nós temos aqui como referência, onde o eixo x ele é a componente horizontal e o eixo y é a componente vertical do vetor. Existem situações que um vetor ele está inclinado no plano. E aí, professor, como que nós vamos representar esse vetor? Bom, nós vamos representar esse vetor a partir do ângulo e das funções trigonométricas que vocês já possivelmente estudaram anteriormente. Então, por exemplo, quando eu vou representar um vetor, esse vetor aqui A, em azul. Esse vetor A em azul, quando eu olho ele no eixo x, eu tenho um tamanho que ele tem referente ao eixo x. Quando eu olho, aqui é a y, tá pessoal? Tá errado, em vermelho aqui, ó. Quando eu olho ele no eixo y, ele tem um tamanho que está projetado aqui no eixo y. Como que eu vou fazer isso? É isso que nós chamamos, por exemplo, de decomposição vetorial, ou então componentes de vetores, ou então de apenas projeção vetorial. É como se fosse o seguinte, olha, por exemplo, onde que está essa mãozinha aqui, você coloca uma lâmpada. E esse vetor é como se fosse um objeto. E aí, na hora que a lâmpada acende, vai formar uma sombra aqui nessa direção vertical. O tamanho do vetor vai ser o tamanho da sombra formado. Então você coloca uma lâmpada bem aqui na extremidade dele, certinho, e como ele está encostado ali, ele não vai fazer projeção maior para baixo. E também não vai fazer projeção maior para cima. Então ele vai fazer a projeção retinha, que vai bater aqui no eixo. Essa projeção ela tem que bater perpendicular para ser o tamanho real que está representando o vetor no eixo. Certo? Então, se eu quiser representar ele no eixo x, eu venho aqui do lado de cima, coloco a lâmpada e projeto ele perpendicularmente aqui no eixo x e vou ter o tamanho dele.
Esse tamanho AX vai ser o valor do vetor vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno do ângulo nós vamos pegar lá da relação trigonométrica, tá bom? Deixa eu entrar em mais detalhes aqui, para ficar mais fácil para vocês entenderem aqui um pouquinho. Então, olha, eu tenho meu sistema cartesiano, eixo XY. Eu venho aqui e desenho um vetor. Posso chamar ele de vetor, igual está lá, vetor A. Então eu venho e coloco a letra e a setinha em cima. Estou aqui representando o meu vetor A. Se eu quero saber o quanto que vale esse vetor aqui, por exemplo, no eixo X, eu preciso saber esse ângulo aqui, olha. Se eu não souber o ângulo ou não souber os catetos, não tem como encontrar a propriedade. Então, se eu tenho quanto que vale esse tamanho aqui, na diagonal, que é o vetor, e eu tenho quanto que vale o ângulo, por exemplo, de 30 graus, tem como eu descobrir quanto que vale esse vetor no eixo X, que eu vou chamar de AX. E quando eu projeto ele perpendicularmente aqui para o outro lado, eu vou ter esse tamanho dele aqui no eixo Y, AY. Então, sabendo o ângulo, tem como encontrar esses valores. De acordo com as definições das relações trigonométricas que nós já aprendemos lá na trigonometria, a função seno do ângulo, vou colocar aqui o zerinho cortado assim no meio, é chamado de θ, tá bom? O seno de θ, ele é definido como o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno, o cosseno agora do ângulo, né? Eu falei o seno, agora o cosseno do ângulo, ele é definido como o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E, por exemplo, também a tangente, lembra da função tangente? Seno, cosseno, tangente. A tangente, ela é definida como seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Então, essa é a definição da tangente. Quando você faz isso, a tangente, ela é como se fosse o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Pega esse, divide por esse, corta a hipotenusa e fica o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essas funções trigonométricas aqui, elas são definidas assim. Ou seja, quando é definido, nós aceitamos dessas propriedades e a partir delas encontramos outra. Por exemplo, o que é distância? O que é comprimento? Por exemplo, o comprimento nós medimos a partir de algumas unidades de medida. Mas nós usamos a referência de medida de comprimento, o metro. O metro, ele é definido como sendo a distância que a luz percorre em 1 dividido pela sua velocidade. E esse é o padrão que nós usamos para medir distância. A partir da distância nós podemos encontrar a velocidade quando divide pelo tempo, a aceleração quando divide a velocidade pelo tempo. Quando você multiplica a massa pela aceleração, você encontra a força. Quando você multiplica a força pela distância percorrida, você encontra o trabalho. Certo? Então, aí você encontra essas propriedades físicas a partir de outras, que nós temos as grandezas fundamentais e as outras que são chamadas de derivadas. Certinho? Mas o que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte, que essas funções trigonométricas,
nós as utilizamos para encontrar essas relações matemáticas que até então tem no sistema. Certinho? Então, de maneira, nós podemos representar esses tamanhos a partir dessas funções trigonométricas. Resumindo, eu coloquei lá para vocês o seguinte, que o AX, nós vamos usar o cateto adjacente. Então, nós vamos usar o cosseno. O AX vai ser o tamanho A vezes o cosseno do ângulo. O AY vai ser o A vezes o seno. Professor, é sempre assim? Vai ser sempre assim, desde que eu use o ângulo aqui como eixo X. Certo? Então, eu vou usar essas funções. Aqui no ensino médio, nós não mudamos o ângulo. Nós sempre usamos o ângulo com o eixo formado X. Certinho? Então, basicamente, aí nós atribuímos essa propriedade. E aí, assim, o que nós vamos estar observando? Nós vamos estar observando que nós podemos encontrar esses números que até então são representados. Como assim que nós vamos encontrar esses números? Agora, vamos aqui o exemplo nosso, completando. Por exemplo, se esse tamanho A, ele fosse de 10, vamos colocar aqui, por exemplo, 10 metros. Quanto que vale esse tamanho aqui no eixo X? No eixo X, vai ser o AX, que vai ser o A vezes o cosseno do ângulo. Então, esse tamanho AX vai valer quanto? Vai ser o 10 vezes o cosseno de 30 graus. Ah, professor, mas eu não sei cosseno. Mas lembram que vocês já estudaram lá na trigonometria, né, com a professora de matemática, ou professor, maneiras fáceis de encontrar essas tabelinhas. Como que eu vou fazer para encontrar essa tabela? Bom, deixa eu fazer ela aqui para vocês verem como que é. Não é difícil para fazer essa tabelinha de alguns ângulos conhecidos. Por exemplo, o ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Para isso, eu vou estar aqui fazendo as funções seno, a função cosseno, e na tabelinha apresenta a função tangente. Dessa tabelinha, eu vou usar somente o cosseno aqui e o seno. Eixo X, eixo Y. Certinho? Eu não vou estar usando aqui outras funções não. Tá bom? Então, o que acontece? Olha, para fazer, você coloca 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Tudo vai ser dividido por 2. Então, todos os números, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo divisível por 2. Agora, nós vamos tirar a raiz quadrada. Tirar a raiz quadrada de todos os números em cima. Nós sabemos que a raiz quadrada de 1 vale 1. Então, não precisa colocar a raiz no número 1. Nós só colocamos raiz no número 2, raiz no número 3. Então, raiz no número 3 e raiz no número 2. No número 1 não precisa encontrar ou colocar. Tá bom? A tangente, você pega o número seno e divide pelo número cosseno. Quando você pega o primeiro e divide pelo segundo, vai dar 1 dividido por raiz de 3. Quando você racionaliza ele, vai ficar raiz de 3 sobre 3. Divide um número por ele mesmo, vai dar quanto? Vai dar 1. Então, por isso que a tangente de 45 vale 1. A tangente de 60 graus
você pega a raiz de 3 sobre 2 e divide por esse número. Quando você divide, por exemplo, esse que eu vou até mostrar para vocês, ó. Quando eu pego raiz de 3, divide por 2, aí depois você pega 1, divide por 2. Você tem uma fração dividindo a outra. Como que nós fazemos na matemática? Pega a primeira, raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 dividido por 1. Aí você corta o 2, corta o 2, raiz de 3 dividido por 1 vai ser igual a raiz de 3. Entenderam? Então, essa aqui seria a maneira, né, com que nós vamos estar resolvendo, encontrando esses números aqui da tangente. Tá bom? Então, nós aprendemos como que faz. Então, o que acontece? Se eu estou usando aqui o cosseno de 30, vai ser quanto que vale o cosseno de 30? Aí eu vou lá na tabelinha que eu desenhei e olha que é raiz de 3 dividido por 2. Então, o meu AX vai ser igual a 10 vezes raiz de 3 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar. Divide 10 por 2 e divide o 2 por 2 vai dar 1. Então, vai dar 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, o AX vai ser igual a 5 vezes raiz de 3. Se você quiser resolver a raiz de 3, né, você pode, por exemplo, agora, para resolver a raiz, você tem que pegar um número que multiplica por ele mesmo, que dá o número 3 ou próximo dele. Então, não tem um número exato, mas se você pegar, por exemplo, 1.7 vezes 1.7, vai dar 2.89. 2.9. Se você pegasse 1.8 e multiplicar por 1.8, dá 3.24. Então, o número mais próximo, menor, é 1.7. Então, o raiz de 3 é como se fosse 1.7. Então, aí, se você quiser, você pode substituir e colocar 5 vezes 1,7. E encontrar quanto que vale. Quanto que é 5 vezes 1,7? Aí você faz a continha. 5 vezes 1.7 dá 8,5. Então, esse tamanho seria aproximadamente 8,5. Não é 1.7 exato, dá 1.73 e aí continua. Então, esse seria o valor aproximado. Então, olha, se esse vetor tem 10 metros aqui, ele vai ter 8,5 no outro eixo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso aqui agora encontrar quanto que vale o AY. Como que eu vou encontrar o tamanho AY? Eu vou apagar essas definições aqui de seno, cosseno e tangente, porque eu não preciso mais, eu só estava lembrando com vocês. Tá bom? Então, eu vou encontrar quanto que vale esse AY. Vou fazer o cálculo dele agora. Olha, quanto que vale o AY? Tem a fórmula. AY vai ser igual o tamanho A vezes o seno do ângulo. A vezes seno do ângulo. Então, o que eu vou fazer? AY vai ser igual o A, que vale quanto? Vale 10, vezes o seno de 30 vale quanto? 1 dividido por 2. 1 dividido por 2. Então, o AY, ele vai dar um valor exato, olha. 10 vezes 1 é 10, dividido por 2 dá 5. Então, ele vale 5 metros. Então, nesse desenho, pessoal, quando esse valor que tem esses ângulos, aqui, olha, eu tenho os tamanhos assim proporcionais, olha. Aqui vale 5, aqui vale 10 e aqui vale 8,5. Eu estou dando metros, não importa, tá bom? Eu vou até apagar aqui, olha. Proporcionalmente, eu poderia colocar aqui qualquer valor para os ângulos. Deixa eu só aceitar aqui. Então, olha, para esses valores aqui vão ser sempre o mesmo, né? Se é centímetros, quilômetros, qualquer unidade de medida, se é uma unidade de medida qualquer da matemática, vai dar sempre esses números quando eu uso aqui o ângulo de 30 graus. Quando eu uso o ângulo de 45, esses valores vão ter o mesmo tamanho. Então, quando eu uso aqui o ângulo exatamente dividindo o ângulo de 90 aqui ao meio, esses catetos vão ter o mesmo tamanho. Então, se eu uso aqui o ângulo de 45 graus, o cateto aqui do eixo Y
como o do eixo x, vai ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque o cosseno deles tem o mesmo valor. Certinho? Então, aqui são as maneiras com que eu posso encontrar aqui as componentes dos vetores. Tá bom, pessoal? Então, aí eu vou estar encontrando essas componentes aqui representadas. Então, essa é o mais complicado que vocês vão estar encontrando aqui em relação a vetores que nós poderíamos, por exemplo, encontrar na matemática. Mas, de maneira geral, se eu tenho esses tamanhos, por exemplo, aqui, o AX e o AY, e quero encontrar quanto que vale o A, eu posso jogar aqui no Teorema de Pitágoras e encontrar quanto que vale esses tamanhos. Certinho? Então, o tamanho A, ele será a componente do AX ao quadrado mais o AY ao quadrado dentro da raiz quadrada, uma vez que esse ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Na nossa aula passada, eu já havia falado sobre isso. Tá bom? Eu não havia falado sobre essa projeção, né, que são a decomposição vetorial, onde nós encontramos o tamanho AX e o tamanho AY. O restante que está aqui para baixo, eu já havia falado para vocês anteriormente. Por exemplo, quem é o vetor resultante? O vetor resultante, ele representa uma soma vetorial que tem módulo, direção e sentido, que pode substituir a soma de todos os vetores que atuam no sistema. Certinho? As operações que nós fazemos com vetores, por exemplo, a operação de soma. A operação de soma é quando os vetores estão para o mesmo lado e mesmo sentido. Ou seja, os vetores possuem a mesma direção e mesmo sentido. Quer dizer que eles são duas linhas paralelas, que o ângulo formado entre eles é zero. E aí o que nós podemos fazer? Somar esses valores. Aqui, por exemplo, representado, olha, eu tenho um vetor A e um vetor B, e eu vou encontrar o meu vetor R, que é o vetor resultante. Quem vai ser o vetor resultante? Pelo desenho, olha, o A é o azul, o B é o vermelho. Então, quando eu pego um na sequência do outro, eu vou encontrar aqui esse vetor aqui, ó, em preto, que seria o meu vetor R. Então, pelo desenho, eu poderia aqui somar esse valor mais esse e aqui encontrar. Por exemplo, se o A vale 2 e o B vale 3, por que eu disse assim? Porque o B está representado maior, não está? Então, ele tem que ser um tamanho maior. Ah, mas ele está praticamente o dobro, professor. Então, o correto seria representar por 2 e aqui 4. Mas se eu representar por 2 e 3, já é aceitável. Certinho? Sempre representando por números maiores. Proporcionalmente. Também eu não posso representar esse aqui por 2 e esse aqui por 50, que está desproporcionalmente também no mesmo tamanho. Mas eu até poderia. Certinho? Eu poderia representar o contrário. O B, número menor do que o A. Mas se esse aqui vale 2 e esse vale 4, eu vou somar os dois. 2 mais 4, 6. Então, o vetor resultante ele tem tamanho igual a 6. Então, quando os vetores têm mesma direção, mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero, nós temos a soma vetorial. Aqui, no caso, subtração de vetores. Na subtração de vetores, nós vamos subtrair vetores quando o ângulo formado entre eles é de 180 graus. Significa o quê? Significa que eles são vetores opostos. O vetor A está apontando para um lado, o vetor B para o outro lado contrário. Nós falamos que eles têm sentidos contrários. Então, o ângulo entre eles vai ser de 180 graus. Então, olha, se você analisar aqui, ó, eu tenho um vetor B em vermelho, o vetor A em azul. O que eu vou fazer para fazer o vetor resultante da subtração? Eu vou colocar o vetor A sobre o vetor B e vou aqui apagar o tamanho do A no vetor B. Então, o restante que sobra para mim vai ser quem? Vai ser apenas a diferença entre os dois vetores, que no caso seria o próprio vetor B aqui representado. Certinho? Então, olha, deixa eu fazer aqui o desenho. Então, eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. Aqui eu estou desenhando o B menor. O que eu vou fazer para fazer A mais B? O A mais B, matematicamente, eu vou apenas pegar o B e colocar aqui na frente do A. Então, esse aqui seria o meu vetor B. Seria A
mais B. Em módulo, pessoal, eu não preciso nem colocar a setinha, eu posso colocar aqui, ó, que o R vai ser o A mais B. Se nesse caso o A vale 5, o B vale 2, ficaria 5 mais 2 seria o módulo do meu vetor R. Então, o R seria quanto? 5 mais 2, 7. Eu não sei, eu vou colocar um U que representa unidade, que poderia ser, por exemplo, centímetros. Se eu falar assim, dado que o vetor A ele tem módulo de 5, vamos colocar aqui centímetros. O vetor B tem módulo de 2 centímetros. Então, a soma 2 mais 5 que dá 7, agora eu posso vir aqui e colocar, ao invés de colocar unidade qualquer, colocar aqui a letra centímetro. Se eu quiser calcular agora o meu vetor R, que seria A menos B. Quando eu vou calcular o vetor R, o novo vetor R, vou chamar ele aqui não de vetor R, deixa eu voltar aqui. Vou chamar de vetor D, vetor diferença. Certinho? Então, vai ser A menos B. A menos B, então o que acontece? O vetor D será como? Vai ser 5 menos 2, que é igual a 3. Então, o meu vetor D, diferença, tem 3 centímetros. Aqui está tudo bem. Agora, eu poderia ter que, fazendo essa continha, o vetor B tivesse números maiores. Por exemplo, se eu tivesse representado o valor A, aqui, por exemplo, o A é igual a 1. E o B, o módulo de B, vale 5. Se eu fosse fazer essa continha aqui, diferença, o vetor A menos B ficaria como D, diferença vai ser igual a 1 menos 5. Estão entendendo, pessoal? Então, o que eu tenho que fazer? Aqui vai surgir um problema para nós. Porque, fisicamente, quando nós falamos em módulo, não pode ter número negativo. E aí, matematicamente, vai dar o número menos 4 aqui, olha. Eu não posso deixar, falar, por exemplo, que uma régua minha tem menos 3 centímetros. Ou menos 30 centímetros a régua tem. Um objeto, na minha casa tem um copo que tem menos 5 centímetros. Então, fisicamente, nós não representamos assim. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos a função matemática chamada módulo, por isso que nós falamos que um vetor tem módulo, direção, sentido. Aí você coloca as barras e subtrai nas barras. Toda vez que você faz isso, o número que está entre as barras, sendo negativo, ele se torna positivo. Então, esse vetor D vale 4. 4 o quê? Se eu chamei aqui que se vale, por exemplo, metros, aqui vai valer 4 metros. Então, matematicamente, como que nós podemos representar a diferença? Eu pego o vetor, vamos voltar no caso de cima, vetor A, e pego e desenho o vetor B para o lado contrário em cima. Esse aqui é o meu vetor B em cima do meu vetor A. O quanto que sobra daqui para frente não vai ser mais o vetor A. Vai ser esse vetor aqui, ó, que vai ser o vetor D. Vai substituir e vai ser o vetor R, que eu chamei de R, né, no caso, lá em cima. Então, o vetor R, não, na verdade eu chamei de D, né? Deixa eu corrigir aqui, D, diferença. Então, o vetor diferença é a subtração dos dois. Aqui do mesmo jeito, como que eu vou estar representando? Olha, eu vou desenhar o vetor B, o vetor A. Eu desenhei ele para o outro lado contrário, vou mudar a cor dele aqui também em azul. Esse aqui é o vetor A. Na verdade é o menos A, né, porque é o vetor contrário, eu estou fazendo B menos A. Aqui que eu estou fazendo, certinho. E aqui é o meu vetor B. E quem é o vetor diferença? O vetor diferença é o que sobra da subtração dos dois daqui para frente. Então, esse vetor aqui em preto é o meu vetor diferença. Onde, matematicamente, nós vamos falar que, se você quiser colocar em vetor, vai ser o vetor A menos o vetor B. Isso aqui eu estou falando de vetores, tá bom? Porque o vetor aí ele pode estar apontando para qualquer lado, desde que o sinal está incluso aqui nesses valores. Agora, se eu quiser representar o módulo dele, eu não colocando a setinha, eu não
eu tenho que garantir que essa diferença vai ser sempre positiva. Então eu posso fazer A menos B ou B menos A, para dar sempre o mesmo número, eu vou tirar o módulo desses valores. Então eu vou vir aqui e desenhar essa barra. Então o vetor de diferença é tanto A menos B ou B menos A, que vai dar sempre o mesmo número. Certinho? Se eu fizesse 5 menos 1, daria 4 já positivo. Se eu fizer 1 menos 5, vai dar menos 4, tira o módulo, dá positivo. Então, na hora de calcular o vetor de diferença, nós vamos aplicar essa propriedade aqui, tá bom? Agora, por exemplo, nós vamos calcular através de vetores perpendiculares. Eu também já havia explicado na aula anterior. Quando os vetores são perpendiculares, o ângulo entre eles aqui, ó, entre o vetor A e o vetor B, é de 90 graus. Nesse caso, nós aplicamos o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. Quando você tem quadrado de um lado, você passa em forma de raiz quadrada do outro lado, que chega nessa fórmula aqui que eu já havia mostrado para vocês, olha. Onde o A é igual a raiz quadrada do AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, quando eu coloco desse jeito aqui, é a mesma coisa que eu colocasse assim também. R ao quadrado, tá vendo aqui, ó, que está mostrando as barras para garantir que esse número vai ser positivo. Então, garantido que esse número vai ser positivo, eu posso vir aqui somar esses números. Então, pela regra do polígono, eu posso vir aqui desenhar o vetor resultante. Como que nós desenhamos vetores resultantes de dois vetores perpendiculares? Ó, eu tenho aqui o vetor A. Eu tenho aqui um vetor B. Se esses vetores são perpendiculares, como que eu desenho aqui o meu vetor resultante? Eu tenho que, a partir desses vetores dados, fazer uma cópia do vetor A num local. Eu faço a cópia do vetor A. No final, aqui na ponta da setinha do vetor A, eu venho e desenho a partir da origem aqui do vetor B. Então, venho aqui e desenho o vetor B aqui. Desenhei o vetor B. Onde que está o meu vetor resultante? O vetor resultante, ele sai da origem do primeiro vetor e vai até o final do segundo vetor. Então, essa aqui, ó, está representado para mim o meu vetor resultante, que eu posso chamar de R. No caso das leis de Newton, nós chamamos de força resultante, porque cada um desses vetores são forças que nós representamos. Ah, professor, mas você desenhou aqui no caso o A mais B. E se eu tivesse desenhado o B mais A? Tem uma propriedade lá na matemática que fala que a comutação ela é permitida. 5 mais 7 ou 7 mais 5 dá o mesmo resultado. Então, matematicamente, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e trocar. Parece que tem alguém querendo entrar ainda. Beleza. Então, pessoal, olha, que eu vou fazer? Deixa eu voltar aqui no desenho. Então, eu poderia ter trocado aqui a ordem. Não tem problema, eu poderia ter vindo aqui e desenhado primeiro o vetor B. E depois desenhar aqui no final do vetor B, eu desenho o vetor A. Desenhei o vetor A. Matematicamente, quem é o vetor resultante? Ele sai da origem do primeiro vetor e vai até o final do segundo vetor. Então, olha, o meu vetor diagonal aqui é o meu vetor R. E esse vetor R, para você ver, as características dele em relação ao eixo X aqui, tem esse ângulo θ, e em relação ao eixo X aqui, ele tem o mesmo ângulo θ. Então, não importa se você desenha o A primeiro ou o B primeiro, eles vão ter sempre esse mesmo valor matemático aqui representado. Tudo bem? Matematicamente, ele tem o mesmo valor, então se você fizer que R é igual a A mais B, ou fizer que R é igual a B mais A, matematicamente vai dar o mesmo valor,
E vetorialmente, se você colocar aqui vetor, vai dar a mesma característica vetorial também, porque eles vão ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, que está aqui dado, por exemplo, pelo ângulo θ aqui representado e o ângulo θ aqui representado. O que muda, tá vendo? Que se eu pegasse essa figura e invertesse ela, por exemplo, passo B para baixo aqui, e depois eu giro ela, o B iria aparecer de cá e o A iria aparecer de cá. Então eu peguei o vetor B que estava aqui e joguei para cá. E aí eu vou formar o triângulo retângulo e vou encontrar matematicamente r ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Uso o teorema de Pitágoras aqui representado. Beleza? Então, voltando aqui no slide, para encerrar, né, nós temos, né, o teorema de Pitágoras, quando o ângulo formado é de 90 graus. E quando eu tenho ângulos quaisquer, eu tenho que vir no teorema de Pitágoras, que era r ao quadrado A mais B ao quadrado, e somar 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Por que nós vamos fazer isso? Nós vamos projetar esse vetor aqui ao longo da direção. Deixa eu voltar lá no desenho de novo para mostrar. Então, olha, por exemplo, né, se é um ângulo qualquer. Então, quando é para o mesmo lado, soma. Quando é para lados opostos, subtrai. Quando são perpendiculares, aplica teorema de Pitágoras. E quando tem um ângulo qualquer, que pode ser ângulo menor que 90 ou maior que 90. A regra diz o seguinte: o que eu vou fazer? Eu vou desenhar um polígono. Eu vou pegar na extremidade desse vetor e colocar exatamente esse tamanho. Como eu não sei como que tem, o que eu faço? Geralmente eu faço assim, olha, eu desenho uma linha paralela ao vetor de baixo. Como eu não sei às vezes também desenhar esse mesmo tamanho, o que eu faço? Na extremidade desse outro vetor, eu desenho uma linha paralela a esse vetor, que na diagonal ele não está assim, inclinado assim. Eu venho aqui e desenho uma linha. E aí eu tenho um ponto onde essas duas linhas se tocam. O ponto onde essas duas linhas se tocam e do ponto onde os dois vetores saem, eu venho aqui e traço uma nova linha. E nessa linha está representado para mim o vetor resultante. Como que eu encontro esse vetor resultante? Bom, tá vendo que esse vetor aqui, por exemplo, se eu posso chamar ele de vetor A, ele está no eixo. Por exemplo, se eu pegar esse aqui e colocar aqui, se colocasse aqui o eixo X, aqui está o vetor no eixo. Agora, esse vetor B, eu tenho que projetar ele aqui, olha. Então, esse tamanho aqui seria o meu vetor BX. Então, se você observar, quando eu jogo esse aqui do mesmo jeito no eixo, esse tamanho aqui, ó, é o mesmo que está aqui, que é o BX. Então, o que eu fiz, na verdade? Eu peguei esse tamanho e joguei ele aqui para frente e somei o módulo do A mais o BX. Eu poderia até somar assim, não tem problema. Eu poderia falar que o vetor R seria o vetor A mais o vetor BX. Isso aqui seria a componente X. Se eu quisesse encontrar a componente Y, seria apenas o B no eixo Y. Por quê? Se eu projetasse ele aqui no eixo Y, eu teria esse tamanho aqui, que seria o BY. E aí eu teria os tamanhos do eixo X e do eixo Y. Certinho? Mas para nós não ficarmos fazendo assim, para depois encontrar esse valor R, que seria a raiz quadrada do Rx ao quadrado mais Ry ao quadrado, que seria o vetor R. Para mim não ter que fazer esse cálculo, fazer esse, depois fazer esse, o que eu posso fazer? Eu posso apenas fazer assim, que o resultante vai ser o A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Esse ângulo aqui, ó, é esse aqui, θ,
que eu vou encontrar ele onde? Naquela tabelinha do seno, cosseno e tangente que eu havia desenhado aqui, olha. Agora, nesse caso, nós vamos usar só o cosseno. Certinho? Nós vamos usar só o cosseno para substituir aqui nesse valor. Esse caso aqui é o caso mais complexo que vocês vão encontrar em exercícios de ensino médio, tá bom? Então, aí o que você pode fazer? Tem dois jeitos que você pode encontrar esse vetor resultante. Quando ele é dado os valores e o ângulo, você encontra assim. Quando ele é dado na forma, por exemplo, de geometria, ordem geométrica, que você estuda, por exemplo, lá na geometria analítica, por exemplo, nesse exercício aqui número 3 que eu coloquei, ele representou para nós os vetores somente a partir das coordenadas 12 e 5. E o vetor B, ele representou entre 9 e menos 1. Qual que seria o nosso vetor resultante? Bom, o vetor resultante, pessoal, não é difícil de encontrar ele. Para encontrar o vetor resultante, eu subtraio os valores do mesmo eixo e depois eu jogo no teorema de Pitágoras, quando ele é representado assim a partir da geometria, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu voltar lá, mostrar para vocês como que eu representaria esse vetor aqui. Então, olha, esse vetor aqui eu representaria assim, ó. Se eu tenho o meu vetor resultante, ele vai ser 12 menos 9 no eixo X e vai ser o 5 menos 1 aqui no eixo Y. Então, meu vetor resultante seria quanto? Ele teria 12 menos 9 dá quanto? 3. E o meu outro a minha outra componente seria 5 menos 1, que daria 4. Então, meu vetor resultante, ele tem tamanho 3 e 4. Se eu quisesse fazer aqui o diagrama para me representar ele, o que eu poderia fazer? Poderia colocar aqui no plano cartesiano. Eu vou desenhar proporcionalmente aqui para vocês verem quanto que o desenho bate. Eu vou desenhar um vetor que tem tamanho 12 e 5. Seria 12 no eixo X. Então, eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou desenhar aqui eixo Y. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o eixo Y e aqui está o eixo X. Matematicamente, o meu vetor A está colocado aqui. Então, o meu vetor A, ele tem esse tamanho aqui. Deixa eu até mudar a cor aqui para vermelho. Não, tem que ser o lápis, né? Vermelho. Então, ele vai estar aqui, o vetor A. E o meu vetor B? O meu vetor B, deixa eu mudar a cor aqui também, para azul. O meu vetor B, ele tem menos 9 para X, então tá para cá, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem menos 9 para X e quanto para Y? Menos 1. Então, para Y, ele só tem aqui menos 1, ó. Então, meu vetor B está aqui. Espera aí. Observa aqui o seguinte. O ângulo desse vetor é o mesmo ângulo desse outro vetor. Então, era como se eu pegasse aqui o vetor B e colocasse ele aqui em cima, ó, até chegar no 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até chegar aqui no 9, porque aqui é o 12. Então, quando eu coloco ele aqui, ele vai estar assim, ó, nesse ponto, jogado para lá. Então, meu vetor B vai estar assim, apontando para cá, ó. Estaria o meu vetor B aqui. Iria sobrar quanto aqui para mim no eixo? Iria sobrar esse tamanho aqui. Então, vai sobrar apenas essa diferença aqui, ó. 1, 2, 3. E
4, porque eu não desenhei também proporcionalmente, ele teria 4 tamanhos aqui no outro eixo, olha, no eixo Y, certinho? Então aí seria aqui para mim aqui, ó, o meu vetor resultante representado, só esse pedaço aqui que é a diferença dos dois, certinho? Então aqui seria para mim o meu vetor resultante. Matematicamente, como que eu encontro esse número? Então o que eu faço? Você me deu as coordenadas a partir da geometria, eu pego, subtraio os valores, é fácil, não precisa preocupar com o desenho. Agora, o vetor R vai ser igual a raiz quadrada dos números que sobrou aqui, ó. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Esse será o vetor R. Certo? Então, esse que será o vetor R. Dentro da raiz quadrada, que é o meu vetor resultante. Vetor R. Que seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16. Raiz quadrada de 25, que é igual a raiz quadrada de 25, R igual a 5. Então, meu R vai valer quanto? 5. Por isso que a resposta aqui é a letra D. Certinho? Tem a lista de exercício lá, pessoal, que eu havia postado para vocês. Depois vocês treinem fazer ela. E na próxima aula, eu vou ajudar vocês a resolver a lista, tirando dúvida da resolução dos exercícios. Tá bom? Espero ter contribuído, né, para vocês mais um pouquinho. Qualquer dúvida, vocês me chamem lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, no Classroom também, tá bom? Esse material aqui somente sobre vetores eu vou estar postando na nossa aula de hoje, tá bom? Espero ter contribuído pela nossa aula. A lista de frequência, pessoal, eu pego aqui no programinha depois, tá bom? No programinha mesmo aqui, ele mostra para mim o nome das pessoas que entraram. Por isso que eu pedi para vocês lá colocar o nome e a série de vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma, professor. É muita informação, né? É o seguinte, vetores não é bem simples, né? Mas o que acontece? Depois vocês vão ficar mais familiarizados com essa situação de vetores, tá bom? À medida com que vocês forem estudando, tá bom? Vai ficar mais claro. E vetor, ele é muito importante, por exemplo, em muitas características que vocês vão estar estudando. Beleza? Obrigado, pessoal. Passou um pouquinho, né, do nosso horário, mas é porque nós começamos um pouquinho mais tarde, tá bom? Então, a partir dessa aula, nós vamos estar usando esse aplicativo. Depois vocês falam para os colegas que não assistiram a aula, para dar uma olhadinha